apesar das diferenças que tem sempre entre pais e filhos, diferença de gerações, né, de geração, eu acho que, de um modo geral, eu sempre me relacionei bem com eles e é um orgulho muito grande, assim, um amor muito grande que eu tenho por meu pai, por minha mãe. Meu pai faleceu mês que vem faz 1 ano e foi muito bom cuidar dele, né? Foi até um sonho que eu tive, o irmão dele veio num sonho e me disse, olha, você tem que cuidar dos seus pais. E a primeira parte acho que eu já consegui fazer, que foi cuidar do papai, com a ajuda das minhas irmãs, né, da Flávia, da Valéria, da mamãe também, que era uma guerreira, porque eu fiz uma homenagem, né, aos meus pais, ao carinho que eu tenho por eles, o amor que eles dedicaram para a gente, para a família, quase 60 anos de casados, né, 59 anos e 10 meses. E no livro que eu escrevi, eu publiquei, fiz o lançamento do livro este ano, dia 18 de março, tem 7 poesias em homenagem a meus pais. Né? Algumas em homenagem só a ele, outras em homenagem só a ela e algumas em homenagem aos dois. E eu tenho vontade também de fazer uma tatuagem, né, meio romântica demais, né, mas seria mais ou menos assim, Leda e José, amor eterno, e fazer um símbolo do infinito, para marcar no meu corpo esse carinho e como se fosse uma resposta ao amor também que eles deram para a gente. Meu pai sempre foi um grande exemplo, assim, aqui dentro de casa, muito trabalhador, 62 anos dedicados à medicina, e minha mãe também sempre trabalhou muito dentro de casa, cuidando da nossa educação e fazendo guloseimas, né, principalmente salgados, torta de galinha, doces maravilhosos, quer dizer, isso aí ela... E também a fé, né? A mamãe sempre teve muita fé em Deus, que é uma coisa assim que a gente acha que é de graça, mas não é. Muita gente perde a fé ou tem pouca fé e tal. Isso aí sempre foi muito importante para unir a nossa família em torno do trabalho do papai e da fé da mamãe. E a beleza da mamãe também, né? Que deixou o papai apaixonado desde sempre. De volta com Arte e Memória da Cidade, nós estamos hoje contando um pouco da história do Dr. Salomé, da Dona Leda, simpática, muito carinhosa com a gente, obrigado mesmo. Nessa foto o Dr. Salomé está completando 60 anos, e tem uma curiosidade, né? 60 anos, 60 anos de profissão. De profissão. E junto com ele, a senhora também, 60 anos de formação acadêmica. Foi. Né? Normalista, é. E é normalista, não era, é normalista. E os dois estão aqui, gente, ó. Deixa eu mostrar. O que foi de emoção para a senhora esse dia? De comemorarem juntos, assim, 60 anos de formação acadêmica? Muita emoção mesmo, porque, quer dizer, eu, assim, comparando o meu grau achando que era bem inferior a dele, mas de qualquer maneira eu achava assim, uma coincidência tão grande, né? E olha, realmente fiquei muito emocionada do acontecimento. Sinceramente, e aqui não vai nenhuma demagogia, e a gente sabe disso, né? Os dois são uma vocação de Deus, né? Então, eu não vejo níveis diferentes, eu vejo atuação diferente, né? A gente começou a nossa matéria falando do livro do José Gustavo, é um dos seus filhos. Né? Ele é psicólogo. Ele é psicólogo, é. E ele fez esse trabalho, um trabalho muito bonito. Muito bonito. Eu quero só fazer esse registro, porque me tocou profundamente a história que a senhora contou. Porque esse é um livro compartilhado. Se de um lado, até a metade, a gente vai com as poesias do José Gustavo, e ele termina com a poesia que eu amo, Pó de Café. Do outro lado do livro, de cabeça para baixo, tem as poesias do André Eugênio, né? Um Sopro de Vida. Conta só um pedacinho da história desse rapaz. Olha, o que eu conheci dele, assim, ele
fazia hemodiálise e o José Gustavo era uma das pessoas que cuidava dele também, né? Aham. E ele muito, assim, uma pessoa assim, muito humilde mesmo, mas muito inteligente. E os livros, e ele então falou com o José Gustavo que tinha vontade. Ele fazia as poesias e o José Gustavo lia as poesias dele. Então, o José Gustavo, acho que é ele que teve ideia de os dois compartilharem o livro. E ele vinha aqui para casa, no computador, né? Os dois ficavam horas lá no computador, e ele passando as poesias dele para o José Gustavo, e o José Gustavo o ajudava assim, na parte de português. Né? Mas, infelizmente, ele faleceu antes de... Mas era uma pessoa, assim, um encanto, e as poesias dele são maravilhosas. São, assim, de uma esperança que ele tinha. Uma coisa linda, sabe? Depois você vai ver também. Eu vou ter o maior prazer de ler esse livro. Agora, depois eu vou pedir ao Zé Gustavo, se ele chegasse aqui, eu ia pedir a ele, porque ele está trabalhando lá no regional agora. E para ele fazer uma dedicatória para você. Prazer, vai ser uma alegria enorme. Vamos lá falar um pouquinho da nossa caminhada no mosteiro? Pois é. Nós temos separado aqui uma foto do dia do lançamento da pedra fundamental, não é? Enquanto eu tento mostrar sem fazer bagunça, conta um pouco da história do mosteiro, da iniciativa, como é que chegou até a senhora. A senhora é muito envolvida na causa católica, apostólica romana em Governador Valadares. Não é uma pessoa muito religiosa, muito católica, muito temente a Deus. Como é que essa história do mosteiro chega para a senhora e a senhora abraça? Foi assim, foi uma inspiração divina, realmente, sabe? Eu tinha muita vontade, porque você sabe que antes como é que chama agora? Oh, meu Deus. Esse movimento que teve da religião católica, como é que chama? Esqueci completamente. Mas no meu tempo, eles não deixavam. Eu estudei em colégio católico, de carmelitas, mas no meu tempo os católicos não tinham Bíblia. Não achavam que a gente devia ler a Bíblia. E a vida inteira eu tive vontade mesmo, a vida inteira tive vontade de ter a Bíblia. Tanto quando eu casei, eu pedi a José, ele viajou. Quando ele foi a Ouro Preto, ele falou que ele tinha um colega lá e ele ia procurar esse colega. E esse colega era evangélico. E eu falei com ele, José, aproveita e compra uma Bíblia para mim, sabe? E então ele conversou com esse colega dele e ele que sugeriu qual Bíblia que ele devia comprar. Falou, a sua esposa, que ela é católica, então compra a Bíblia Ave Maria, que é o que os católicos usam. Então o José comprou uma Bíblia. A primeira Bíblia que eu tive foi ele que me deu. Sugestão dele. Sabe, que eu tinha vontade de ter. Mas a gente não era... Eu tenho a impressão que deve ter acontecido, porque essa história de a gente não ler muita Bíblia igual o evangélico lê, por causa de Lutero. Porque depois que o catolicismo que foi o início, né, da religião cristã, né? Mas depois foi um tal das pessoas fundarem outras religiões através das Bíblias que foi traduzida por Martim Lutero, né? A primeira Bíblia, né? Foi, né? Então, aí eles acharam que não era qualquer pessoa que devia ler, que podia ter acesso. Renovação carismática, agora que eu lembrei. Depois da renovação carismática, e que eles começaram a editar a Bíblia, não sei o quê, porque todo mundo faz sentido. Eu percebi esse movimento mesmo, né? No catolicismo, a partir do movimento carismático, a Bíblia tomou mais lugar, né? E eu fiz eu fui em São Paulo, e até fui lá na Igreja Aparecida. Eu fui com um grupo daqui, inclusive foi um padre também, lá do Colégio Bituruna, e nós fomos e eu fiz
teve um congresso lá sobre a renovação carismática, sabe? E eu, então, fiz durante 3 dias, nós fizemos o curso, né? Aham. E desde então eu comecei a falar sobre a Bíblia, porque foi... mas então eu tinha vontade realmente de estudar Bíblia, mas não queria fazer o curso de 3 anos, que é geralmente que a pessoa faz, né? Então, um missionário que tem aqui, que ele quase foi padre, depois ele até fala comigo para eu falar que ele é missionário, porque hoje ele é psicólogo e trabalha como psicólogo, não sei se você conhece, o Maurino Bertoldo. Eu já ouvi falar. Ele é de Curitiba. Não conheço pessoalmente. E ele, então, eu comentando com ele que eu tinha muita vontade, ele falou comigo que se quisesse que ele dava aula de Bíblia para mim. Então ele veio aqui para casa e mais uma senhora veio também, a esposa do doutor Eduardo e Carmelita. E ele começou uma vez por semana, ele vinha. E quando eu ficava entusiasmada demais com a história da Bíblia. Então ficava, e ele foi um excelente professor. E eu passei a ser acordada às 3 horas da manhã. Gente! Sabe? Todos os dias eu era acordada. E eu sentia que enquanto eu não levantava para ir ler a Bíblia, não vinha o sono. Olha só. Aí enquanto aí tinha dias que eu ouvia a voz de José me chamar. Falava, Leda, Leda. Aí eu acordava, o que foi, José? O que foi o quê, gente? Eu não te chamei, não. Aí eu lembrava, falei, não, é Jesus que está querendo que eu falei. Então eu comentei com o Maurino, eu falei, Maurino, não sei o que. Ele falou assim, Jesus deve estar querendo alguma coisa com a senhora. E aí surgiu, aí o Maurino me perguntou, falou, a senhora gosta de mosteiro? Eu falei, toda a vida eu achei a coisa mais linda mosteiro. Eu já conhecia toda a cidade que eu ia, eu visitava mosteiro lá no Rio, eu já tinha ido no mosteiro lá do... Aí eu falei com o Maurino, ele falou assim, então deve ser uma construção do mosteiro. E aí o Maurino falou assim, a senhora, nas leituras que a senhora fizer, a senhora vai vendo, entre linhas, a senhora vai descobrir se é realmente isso. Então foi. Então eu tenho tudo copiado, tudo anotado. Por isso que quando a senhora falou assim, o meu diário está com os padres. Porque é de verdade um diário que a senhora foi escrevendo para relatar essas experiências. Tudo escrito, anotado, sabe? E é assim, num livro desse tamanho assim, sabe? E agora nós conseguimos, graças a Deus, nós conseguimos, porque já teve assim, 2 grupos de católicos que já quiseram ficar lá, mas não deu certo. É justamente sobre isso que eu queria saber. Quando e onde o Toninho Coelho entra nessa história? Ele entra desde o princípio. Porque quando houve a história da conversa minha com o Maurino, eu, então, que ficou certo que era o mosteiro que eu estava querendo, a primeira pessoa que eu conversei foi com o Toninho lá na praia. Eu falei, Toninho, eu fui inspirada para construir um mosteiro, e eu tinha vontade, até no princípio eu tive vontade de construir lá na fazenda nossa. Porque o lugar lá era um lugar muito bonito e tudo. Mas o José não concordou, falou assim, Leda, vai dar uma despesa, uma coisa horrorosa, porque vai ter que fazer estrada por aqui, e não dá certo de jeito nenhum. Aí eu conversei com o Toninho, lá na praia até, lá em Guarapari. Eu falei com o Toninho, eu estou com vontade de construir um mosteiro lá em Valadares, o que você acha? O Toninho falou assim, eu acho maravilhoso. Eu acho maravilhoso, mas o Toninho, ele não entende muito de religião católica, não. Sabe? Então ele achou que era budista que eu queria. Aí ele achou ótimo. Ele falou, mas o mosteiro budista, eu falei, você está doido? Não, é um mosteiro cristão. Aí nós entusiasmamos e o Toninho me ajudou demais da conta. Hoje ele é nosso tesoureiro, né? E foi assim, e foi nascendo assim, as pessoas. Eu convidei meu genro, o Oswaldo, tem né, o nome de todos,
e conseguimos fundar a nossa associação, né? A associação, então, é a semente A do Associação mosteiro. Sagrado Coração de Jesus, que é o nome, Aham, sabe? aham. E então nós estamos nessa luta. Eu lembro que o Padre Vidal nos Padre Vidal é acompanhou uma demais, é uma pessoa gracinha de pessoa, fantástica. né? E ele nos acompanhou demais em todos os momentos, inclusive esse dia de fundação tem ele. Tem o álbum também, mas fica muita coisa, né, para te mostrar. E ele, no dia da fundação, ele fez uma celebração lá e tudo, lá no local. Uhum. Mas ele falou comigo, falou, dona Leda, isso aqui daqui 50 anos que vai sair esse mosteiro. Eu falei, Deus, não é de forma nenhuma. E ele, agora, por exemplo, ele fica falando com a gente, mas só está conseguindo, né? Eu falei, o senhor não entende que eu ando de mãozinha dada com Jesus, Com não. Jesus. E Tá então, certinho. ele quer. Olha só, pessoal. Mais uma paradinha. A gente vai voltar agora pro quarto e último bloco. Para terminar de bater esse papinho aqui com Dona Leda, com a Depois eu mineirinha. vou servir um cafezinho cappuccino. Sensacional. Gente, você não pode sair daí, não. Você vai ver cafezinho cappuccino. É uma paradinha rapidinha, a gente volta já já pra gente fazer o fechamento dessa matéria gostosa aqui com a Dona Leda, tá bom?